Fala aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser para a gente tirar algumas dúvidas sobre os exercícios que vocês fizeram da lição 5 lá no Code.org. Durante a aula passada vocês chamaram minha atenção sobre alguns exercícios que ficaram um pouco confusos no seu enunciado, então a ideia aqui é que a gente resolva esses exercícios juntos para tirar as dúvidas de vocês e para que vocês consigam fazer aí na casa de vocês, tá bom? Então o primeiro exercício que eu vou trazer para vocês é o exercício 6 da lição 5, que era sobre usar uma variável várias vezes. Então, aqui no caso, ele dizia que a gente tinha uma variável, esse petal size, que é o tamanho da pétala, e ele é usado 8 vezes durante a execução desse código. E aí ele fala que isso torna o processo de desenhar muito mais simples, porque ao invés de você ficar colocando todos os números, você consegue, usando a variável, economizar esse trabalho. Então ele falava o seguinte, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era atribuir um valor a essa variável para que as pétalas vermelhas tocassem umas nas outras. Então se a gente colocar o run aqui, vocês vão ver que do jeito que está agora, as pétalas elas possuem essa distância aqui. E a ideia é que a gente eliminasse essa distância aumentando o tamanho das pétalas. Só que para poder fazer isso a gente precisa entender esse código que está aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa ver aqui é que ele cria essa variável chamada tamanho da pétala e tem esse tamanho de 50. Só que a gente precisa ver exatamente onde essa variável está sendo usada. Se a gente ver, ela está sendo usada a partir da linha 9 até a linha 12. E aí ela é utilizada duas vezes em cada uma das linhas. E aí vocês vão ver que ela é utilizada na elipse, no código da elipse, nos últimos dois parâmetros. Lembrando que os parâmetros são os valores que ficam dentro, que a gente passa para essa função, para esse bloco, para configurar ele, para que ele saiba como desenhar essa figura na tela. E lembrando também que cada um dos parâmetros, cada um dos valores que a gente passa, a sequência deles tem um sentido, cada um tem um significado diferente. Então pensando ali na elipse, a gente tem 4 parâmetros que a gente consegue utilizar. O x, o y, o w e o h. O x e o y é a posição dessa figura no plano cartesiano. E o plano cartesiano nada mais é do que essa parte aqui da figura onde a gente usa para desenhar. E aí é o plano cartesiano porque ela é definida pelos dois eixos que ultrapassam ele. O eixo vertical, que é o y, e o eixo horizontal, que é o x. Tá bom? Voltando para cá, a gente tem agora os dois últimos parâmetros, que são o w e o h. O w é de largura e o h é de altura. Então se a gente está falando que esse tamanho dessa pétala, a altura e a largura são iguais ao tamanho da pétala, essa variável, o que o computador vai fazer? Ele vai olhar e vai falar, não sei quem é esse valor, isso aqui eu precisava de um número. Então ele vai procurar quem é esse tamanho de pétala. Ele vai encontrar essa informação aqui em cima. Então é por isso que no momento, todas as pétalas têm tamanho de 50 por 50, que vocês vão ver que cabe exatamente dentro do quadradinho. Se eu quero que essas pétalas toquem uma nas outras, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Se você aí do outro lado respondeu que eu preciso aumentar o tamanho dessa pétala, você está corretíssimo. Por quê? O que vai acontecer? A partir do momento que eu aumentar o tamanho dessa pétala, ela vai ser reproduzida na largura e na altura de todas as pétalas desenhadas. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 60, vamos ver se faz alguma diferença? Estão vendo só que a pétala já aumentou e elas estão mais próximas umas das outras? Então para resolver esse problema, basta eu colocar um valor maior. Vou chutar 100 aqui, vamos ver como é que fica. Vejam que 100, ele desenhou aqui a nossa pétala bonitinho e a gente cumpriu o objetivo. Beleza? Vamos para o próximo então. O nosso próximo exercício era sobre nomenclatura de variáveis. E esse exercício na verdade não é difícil, mas muitas pessoas tiveram dificuldade porque não conseguiram ver quais eram essas regras. Essas regras estão escondidas dentro desse botãozinho aqui. Então bastava vocês clicarem nele que ele mostrava quais eram as regras de nomenclatura. Ele falava o seguinte, quando a gente utiliza variáveis, existem algumas regras que a gente precisa seguir nessas variáveis. E aqui ele chama de label name seriam os nomes das variáveis, tá bom? E aí quando a gente tem esses erros em nomes de variáveis, ele impede que a gente utilize a função de blocos, que é a função que a gente utiliza clicando neste botãozinho aqui em cima. Então se eu clicar agora, vocês vão ver que ele até exibe um erro para mim falando, você precisa corrigir o seu programa antes para que os blocos possam funcionar. Então vamos fazer isso. E ele diz o seguinte, tente descobrir qual o erro nos nomes das variáveis, quais erros nos nomes das variáveis estão causando esse vermelhinho aqui, nesses problemas.
corrija esses nomes, e aí, ao final, se tudo der certo, o seu programa deve exibir essa imagem correspondente aqui do lado no nosso grid. Então vamos tentar descobrir. Primeira coisa, a gente precisa saber quais são as regras, e as regras estão aqui. Primeira regra, esses rótulos, esses nomes, eles não podem ter espaço. Segunda regra, labels não podem começar com números, então eles precisam sempre começar com letras. Isso não significa que ele não pode ter número depois, mas ele não pode começar com número. E a terceira regra é que, uma vez que você use letra maiúscula, minúscula, você precisa ser consistente nessa sua escolha. Então, se eu escrever uma variável chamada Diego com nome maiúsculo no meu código, eu preciso seguir com o nome maiúsculo em todo o meu código. O CodeOrg e a maior parte das linguagens de programação entendem que Diego maiúsculo e Diego minúsculo são coisas diferentes. Por isso ele não é compatível, você precisa ser extremamente consistente e cuidadoso na hora que você seleciona o nome das suas variáveis. Então, a princípio, a gente vai trabalhar com variáveis só com nome minúsculo para a gente não causar essa confusão, tá bom? Então, vamos olhar agora para o nosso código. E aqui vocês conseguem, nesse primeiro código, vocês conseguem ver alguma violação de alguma dessas regras? Se você vê a violação da primeira regra, você está certíssimo. Labels can't have spaces, então a gente não pode ter esses espaços aqui, vamos tirar esses espaços. E vejo que a partir do momento que eu tirei os espaços, ele já mudou de erro para um símbolo de atenção. E aí depois a gente vai estudar o que significa isso, como a gente lê essas mensagens. Mas a princípio eu vejo que a gente não tem mais um erro. Nesse segundo, você consegue identificar aí algum erro de alguma dessas regras que está sendo quebrada? Se você identificou que começou com um número, o que era difícil, porque isso aqui parece um L, né? Ó, ele parece um L, 1 e L. Você identificou corretamente. Então ele começava com o número aqui, por isso que ele quebrava esse código. E aqui no terceiro, vocês vão ver que na verdade não existe um erro. O erro, na verdade, era uma herança desse primeiro aqui. Ó. Uma vez que esse aqui estava errado, ele colocava errado no resto. Então esse nome está certinho. Só que a gente tem um último problema nessa última linha aqui. E aí vocês vão perceber que essa última linha, na verdade, é só uma reprodução das linhas anteriores, dos nomes das variáveis anteriores. Então, ó, vocês vão ver que esse onDimension é o nome dessa variável aqui. Então a gente vai substituir pelo nome certo. Esse aqui, vocês vão perceber que ele está usando maiúsculos no Y e no L. Só que, percebendo que o Y é minúsculo e o L é maiúsculo, precisa ser exatamente igual. E aqui o erro é que ele está utilizando a variável sizeOfCircle duas vezes, só que sem os espaços, o que causa um erro também. Então, a partir do momento que eu corrigir isso aqui, colocar o código certinho aqui, ele vai fazer o quê? Vamos redesenhar aqui, ó. Ele vai desenhar a figura como a gente estava esperando. O último exercício que vocês tiveram dúvida é o exercício 9 da lição 5, e ele dizia o seguinte, ele era sobre variáveis e números aleatórios. Então ele estava falando aqui que as variáveis podem ser associadas a números aleatórios também. E aí ele faz com que toda vez que você execute o seu código, você tenha um resultado diferente. Então a primeira coisa que vocês tinham que fazer era ver que aqui no código existe essa variável chamada eyeSize, né, tamanho do olho, e ele via do valor 10 até 60. O que isso significa esse 10 60? Significa que os números sorteados vão de 10, inclusive o 10, até 60, inclusive o 60. Então 59, 58, 37, 22, 13 são números válidos. Já números menores do que 10, por exemplo, 9, 3, 4, já não entravam nesse sorteio. E números acima de 60 também não. Sabendo disso, a gente tinha que identificar onde essa variável estava sendo usada. Então se vocês verem aqui, deixa eu mudar para os blocos, talvez fique mais fácil para vocês. A gente consegue ver que essa variável estava sendo usada nesse bloquinho aqui, né? Do mesmo jeito que a gente estava desenhando o círculo anteriormente utilizando variável, aqui ele fez a mesma coisa. A largura e a altura desse desenho, né, que ele está falando que são os olhos, está utilizando essa variável. E aí se a gente ver o resultado aqui, ó, vocês vão ver que toda vez que eu executo, se eu reiniciar aqui, ó, e mostrar para vocês, vocês vão ver que toda vez que eu inicio, esse olho esquerdo da figura, ele fica com um tamanho diferente. E por que ele fica com um tamanho diferente? Porque o tamanho desse círculo está sendo utilizado com essa variável que muda de valor a cada vez que eu executo. Então pode ser que dessa vez ele colocou 60, dessa vez ele colocou 10, dessa vez ele colocou um 20 e assim por diante.
E o grande objetivo aqui era fazer com que os dois olhos fossem aleatórios, né? Então, para fazer isso, a nossa missão aqui era fazer o seguinte. Se esse primeiro desenho é o do olho esquerdo, esse segundo é o do olho direito. E aqui eu não posso colocar o tamanho de 10, eu preciso colocar o tamanho desse olho aqui. Da mesma maneira que eu estou sorteando o tamanho do olho esquerdo, eu preciso sortear o tamanho do olho direito. Uma vez que vocês executam aqui, vocês vão ver que o resultado é exatamente os dois olhos vão ser consistentes, né? Porque eles estão usando o mesmo valor de eye size aqui. Então, eles ficam do mesmo tamanho em todas as vezes que a gente for executar.